Desde os tempos antigos, existem lendas de ordens secretas e grandes mestres que vivem longas vidas na Terra e possuem tipos especiais de conhecimento sobre alquimia e extensão da vida. Essas pessoas ainda podem existir em segredo? Estariam eles vigiando o desenvolvimento da humanidade? Neste episódio, exploraremos a imortalidade e a alquimia. Imagine um mundo onde os seus líderes ou deuses, se preferir, viveram em média mais de 30 mil anos cada. Não é possível, você pode perguntar. Tal reação é compreensível, pois na realidade de hoje, este seria um conceito bastante impossível de entender. No entanto, vou sugerir a seguinte história para atormentar seus sentidos. Enquanto pesquisava o tema da imortalidade, descobri os 8 reis imortais da Suméria, que vem da lista de reis sumérios, que viveram um total de 241.200 anos. Sim, você me ouviu corretamente. Para colocar isso em melhor perspectiva, isso é uma média de 30.150 anos por rei. O que fica evidentemente claro é que os humanos costumavam viver muito mais tempo. Mas, gradualmente, nossa expectativa de vida ficou cada vez mais curta, desde os tempos antigos, especialmente após a história do grande dilúvio na Bíblia. Esses humanos que viviam muito mais, na verdade, eles eram semideuses. E eles viviam muito mais devido ao char do planeta deles. O que é o char? O char é o tempo da órbita do planeta ao redor do Sol. Por exemplo, o planeta Terra tem um char de 1 ano, 365 dias, para dar uma volta em torno do Sol. Já o planeta Nibiru, o char é de 3.600 anos. 1 ano de vida deles, então, é muito maior do que o nosso, por isso essa longevidade superior. Não sabemos se são imortais ou se simplesmente têm essa longevidade muito maior do que a nossa. Mas se estiverem vivos até hoje, se o planeta ainda existir, provavelmente já avançaram muito em ciência e tem essa extensão de vida já prolongada também, por meio da genética. De fato, esses 8 reis coincidem intimamente com os relatos bíblicos de Adão a Noé. Embora mais curto em anos, menos 2 reis em comparação com os 10 patriarcas bíblicos. Apesar das diferenças, a parte mais importante a ser observada nesses gráficos são os anos em que cada um dos 8 reis viveu e as suas contrapartes bíblicas seguidas pelo grande dilúvio. Claramente, o pensamento contemporâneo descarta tais histórias como mitológicas. No entanto, descobri, através da minha pesquisa, que esse tipo de histórias tem um elemento de verdade. Chamamos isso de alegoria. Encontrar a verdade alegórica dentro de tal história cabe a cada pessoa ou intérprete. Nunca descarte uma história, mesmo que seja folclore, porque é sabido que tais contos sempre têm um elemento de verdade. A parte importante a considerar aqui é que a história dos 8 reis imortais da Suméria, que viveram em média mais de 30 mil anos cada, é um exemplo claro do nosso potencial humano. A questão ainda permanece. No entanto, a imortalidade é realmente possível? Temos inúmeros autores e estudiosos esotéricos que escreveram sobre o treinamento da imortalidade nos mistérios secretos ou nas antigas escolas de mistérios, para não mencionar em nossos livros sagrados. O mais interessante é que o Antigo Testamento menciona histórias imortais, como as de Elias, Enoque, Melquisedeque e Moisés. É-nos dito que Elias subiu ao céu num redemoinho e que Enoque foi transladado para que não visse a morte e foi levado por Deus. Também nos é dito que Moisés apareceu na transfiguração com Jesus. Temos vários exemplos de longa vida na primeira parte do livro de Gênesis, quando Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Matusalém 969 anos, enquanto Noé viveu 950 anos.
Aprendemos em Gênesis 6:3 que os seres criadores Elohim ou geneticistas, olhando para o progresso da humanidade, decidiram limitar nossa expectativa de vida a 120 anos. Claro, há outra perspectiva aqui, que uma vez que o livro do Gênesis foi escrito provavelmente entre os séculos 4 e 6 a.C., e muito foi emprestado da história da criação suméria no Enuma Elish, que seus eventos são baseados em coisas que acontecem ao longo de centenas de milhares de anos. Poderíamos estar olhando para uma série de fatores genéticos aqui, incluindo pistas biológicas e geográficas, como o Grande Dilúvio ou cataclismos. Ele ainda fala sobre como, nos dias de Peleg, os continentes foram divididos ou cindidos devido a um grande cataclismo. Isso nos leva a acreditar que o Jardim do Éden poderia ser mais um relato da história da Atlântida, onde poderíamos aplicar termos científicos aqui e estar falando sobre o período Pleistoceno, ou o que chamamos esse período antes da última mini-idade do gelo e do Holoceno, após a Idade do Gelo até agora. Mais tarde, em Gênesis, somos informados de que Abraão viveu até os 175 anos, onde é dito no capítulo 25:7, e estes são os dias dos anos da vida de Abraão. Na fé mórmon, acredita-se que João Batista, Pedro, Tiago e Moroni ainda estejam vivos, como está escrito na dispensação atual dos seres ressuscitados, incluindo João Batista, Pedro, Tiago e Moroni. Também aprendemos na teologia cristã que Adão e Eva e todos os seus descendentes perderam sua imortalidade na grande queda do Jardim do Éden. Ao longo de nossas histórias, existem inúmeras histórias sobre imortais lendários, como o rei sumério Ziusudra, que ganhou a imortalidade após o grande dilúvio, semelhante à história de Noé, que também viveu 950 anos, bem como Markandeya, que foi o antigo sábio e um devoto célebre de Shiva e Vishnu, que se tornou imortal aos 16 anos. Ou que tal a lenda grega de Tífanis, ou Aurora, a quem foi concedida a vida eterna, mas não a juventude eterna? Alguns podem dizer que essa história é baseada na mitologia grega, mas na verdade, qualquer estudante das ciências esotéricas deve entender que esses contos antigos nos dão pistas importantes sobre os mistérios. Provavelmente o imortal mais famoso de que todos já ouviram falar é o lendário Conde de Saint-Germain, que era um misterioso francês, um intelectual, filósofo, maçom e Rosa-Cruz, que viajou pela Europa entre 1710 e 1822. Ele não apenas atendia por muitos nomes, mas era conhecido por frequentar lugares como França, Londres, Rússia e Pérsia. Dizem-nos que era fluente em várias línguas, e muitos que relataram vê-lo disseram que ele era um homem bonito de meia-idade, com cabelos escuros e um rosto empoado, livre de rugas e vestido principalmente de preto. Também sabemos que ele era um grande intelectual e era ambidestro, sendo capaz de escrever 2 manuscritos diferentes ao mesmo tempo, com as 2 mãos, e podia tocar vários instrumentos musicais. Ele foi adornado por reis como Luís XV e foi consultado por cientistas e artistas de sua época. Também foi dito que ele carregava consigo o famoso elixir da vida, que lhe deu longevidade, e ele era bem versado em meditação e nos ensinamentos do budismo e da fé hindu. De tempos em tempos, ele se retirava por longos períodos para a Índia e para as montanhas do Himalaia. Dizia-se que Saint-Germain era conhecido por muitos nomes e viajava em círculos de elite. Uma ideia popular é que ele era filho do príncipe Rákóczi da Transilvânia. Mas, de acordo com o teósofo Francis Udine, Saint-Germain não era de fato filho do príncipe Rákóczi, como alguns dizem, mas devido à sua idade, formação filosófica e mística
ele era o próprio príncipe Rákosi. Eugene também acreditava que Saint-Germain fingiu sua própria morte e nasceu Francis Bacon em 1626. Ele se tornou Francis Rákosi em 1735 e o Conde de Saint-Germain em 1784. É também uma crença popular que foi Saint-Germain o misterioso visitante que interveio na assinatura da Declaração da Independência em 4 de julho de 1776, na fundação da América, como foi relatado nos diários pessoais de Thomas Jefferson, que um desconhecido visitante apareceu por trás de portas fechadas e impressionou os delegados assustados que era necessário que eles assinassem este importante documento histórico e que Deus queria que a América fosse livre. Este homem não estava na pintura original de John Trumbull, da assinatura da Declaração de Independência. E como o Jefferson apareceu na frente da nota de $2 e essa era a história dele, muitas vezes me perguntei se isso poderia ser uma referência a Saint-Germain. Saint-Germain era conhecido por iniciar nas tradições mortais, como lojas maçônicas baseadas no Egito e em toda a Europa. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Conde de Saint-Germain, eu olhei assim meio cabreiro, falei, meu, isso é história pra boi dormir, o cara tá aparecendo em vários séculos diferentes, contando histórias, né, que teve em tal lugar e blá blá blá. Aí começou a aparecer vídeos pra mim no YouTube sobre Saint-Germain, eu comecei a ver, aí comecei a ler algumas coisas, pegar alguns livros, aí você começa a ver ele aparecer em pinturas em várias épocas, com figuras famosas, reis, até com a Helena Blavatsky e um companheiro dela. E aí você repara nas fotos, meu, como que parece? Em épocas diferentes, quadros e fotografias, o rosto é praticamente o mesmo, muda um pouco o cabelo e não sei o que. Já pensou o Saint-Germain é um Anunnaki, meu? Porque, para explicar, tá em várias épocas diferentes, com a mesma cara. Tem gente que fala assim, que o nome Saint-Germain é passado, né, de tempos em tempos e alguém tipo assume o manto, né? Mas você conhecendo a história dos Anunnaki da longevidade, é para ficar com uma pulga atrás da orelha. Na verdade, existem inúmeras organizações ocultas, das quais você provavelmente nunca ouviu falar. Essas sociedades secretas são como uma pirâmide, pois ficam muito estreitas no topo. A melhor maneira de pensar nesses grupos é como um pré-requisito ou uma formação educacional, exigência das escolas de mistério, antes que um candidato digno seja escolhido por uma das inúmeras fraternidades ocultas do mundo que podem ser dirigidas por imortais. Talvez tenhamos pistas sobre isso quando examinamos o G no meio do emblema da maçonaria, que é o compasso e o esquadro das ferramentas do mestre construtor. Alguns dos significados menos conhecidos e mais esotéricos do G são a generatividade, como na regeneração e na imortalidade. Então temos a gravitação, que é a lei da atração, e finalmente G para Germain, como em Saint-Germain, um contemporâneo, se não a mesma pessoa de Sir Francis Bacon, que é o pai da maçonaria moderna. Além disso, o mais curioso, nos anos 1700, os pedreiros franceses distribuíram um livro em forma triangular, pertencente a Saint-Germain, que foi escrito em pergaminho ou papel pergaminho, e continha símbolos alquímicos e esotéricos. Este livro foi posteriormente adquirido por Manly P. Hall para sua biblioteca em um leilão da Sotheby's. Sua forma triangular é simbolicamente importante para a alquimia porque seu símbolo é 3 vezes 3 elementos, simbolizado, entre outras coisas, pelo grau 33 da maçonaria. Este é também o número de emanações da raiz da árvore divina, com nossas energias Kundalini que sobem às 33 vértebras da coluna e despertam o fogo espiritual interior,
como a fênix que se ergue das cinzas. Se você olhar para fora do Skull and Bones, clube da Universidade de Yale, você encontrará uma caveira e ossos que diz 322 embaixo da porta. Esta é, sem dúvida, uma referência à imortalidade. Como diz em Gênesis 3:22, e disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e a coma e viva para sempre. Encontramos também o simbolismo da caveira e ossos cruzados e alvenaria, que representa a morte e ressurreição de Hiram Abife, ou filho da viúva. Ao ler autores maçônicos como Albert Pike, Eliphas Levi, Manly Perhal, cheguei à conclusão de que a imortalidade não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Às vezes, eles estão se referindo à imortalidade da alma e do futuro, e outras vezes, em seus trabalhos, aprendemos que imortais vivem entre nós há muito tempo e escondem suas identidades e até fingem suas mortes, ou tiveram a morte de um filósofo, como é chamado por medo de perseguição. Ao longo das linhas da imortalidade e sociedades secretas, chamadas de Grande Loja Branca ou Grande Fraternidade Branca, este grupo de mestres ascensionados espalha conhecimento espiritual para humanos dignos que assim ensinam a outros. Inúmeras pessoas conversaram, escreveram sobre eles e foram guiadas por eles, incluindo, mas não se limitando, a Manly Perhal, Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey, Guy Ballard e até mesmo Aleister Crowley. O mais interessante é que Ballard fundou o movimento I Am, após seu encontro com Saint-Germain, cujas experiências foram descritas em seu livro Unveiled Mysteries, em 1934. Muitas pessoas acreditam que a Grande Loja Branca é composta de seres imortais e sobrenaturais, que possuem grandes poderes, que mantêm uma vigilância ativa sobre este mundo. Esses mestres ascensos continuam a carregar e ensinar sabedoria antiga apenas para os dignos. Manly Perhal discutiu essa fraternidade imortal em sua aula especial de doutrina secreta, dizendo: a Grande Fraternidade Branca é composta de iniciados de todas as partes da Terra, e esses formam o governo invisível da Terra. Este grupo é um órgão legislativo que decide com sua inteligência mais clara as necessidades da humanidade e procura atender essas necessidades da maneira mais eficiente. O poder dos adeptos sobre os mundos visíveis e invisíveis os capacita a invocar as forças da natureza para alcançar qualquer fim particular. O templo da Grande Loja Branca, dizem-nos, fica sobre uma ilha de rocha permanente no coração do deserto de Gobi, da Mongólia, ou Tibete da Mongólia. Essa última parte é especialmente interessante, pois acredita-se que o deserto de Gobi seja onde fica a estrada secreta da mítica Shambhala. Sabemos que as sociedades secretas alemãs, como a Sociedade Vril, eram obcecadas com a ideia de uma raça avançada e antiga de mortais, que eram sobreviventes dos cataclismos, vivendo em áreas subterrâneas da Terra, em um lugar chamado Agartha, que Edward Bulwer Lytton escreveu sobre em seu livro de 1871, The Coming Race. Mas esses imortais poderiam possuir algum tipo de tecnologia antiga, de extensão da vida da Atlântida? E eles poderiam realmente ter sido missionários do tipo que cedeu todas as nossas religiões antigas e tradições neste planeta? Manly Perhal acreditava que muitos de nossos mestres e professores mais influentes eram membros das escolas de mistérios, que foram estabelecidas para a redenção da raça humana. Ele deixou bem claro que a Grande Loja Branca está confortada e feliz se até mesmo uma alma humana a cada 100 anos puder encontrar a porta e entrar.
Mas de onde se origina a Grande Loja Branca? Em primeiro lugar, seu nome não tem nada a ver com a etnia de seus iniciados, mas estava ligado a um muito importante rei sacerdotal da 18ª dinastia do Egito chamado Tutmés III. Sabemos que ele foi o fundador da Grande Fraternidade Branca, sobre a qual se escreveu extensivamente em Alexandria. E muito parecido com as histórias que ouvimos sobre Saint-Germain e seu elixir mágico da vida, Tutmés III era conhecido por comer esses estranhos bolos brancos em forma de pirâmide, daí o nome de Grande Fraternidade Branca. Eu não sei vocês, mas sempre que um assunto novo me chama a atenção, eu vou procurando da onde que veio aquela informação. Por exemplo, você começa a ver vídeos de mecânica quântica, física quântica, com o professor Hélio Couto, entre outros, e aí você vai, a lei da atração, aí você vai pesquisando, e aí você vai chegando a nomes como Napoleão Hill, quando nem se chamava de lei da atração, o Carnegie, e entre outros, né? Tem vários outros nomes que já explicavam sobre isso. E aí você vai chegando lá, por exemplo, no Kybalion. Aí você vê, caramba, meu, religião, tudo, quase tudo sai do Kybalion. Aí você vai pesquisando, meu, no dia que eu me deparei com isso em um livro, eu fiquei besta, né? Porque uma das minhas maiores curiosidades é tipo, da onde que foi feita as pirâmides? Quem foi que fez o projeto? Aí eu fiquei intrigado, meu, Kybalion demais. Se você não conhece, meu, leia, ou tem vários audiolivros já no YouTube. Ouça, porque é sensacional. Acho que quem não conhece vai ficar querendo ver agora também, depois de saber quem foi que escreveu, né, o Kybalion, né? Porque o Kybalion é atribuído a Hermes Trismegisto, né? Que, acho que, se eu não me engano, é conhecido na Grécia como Hermes, e no Egito, Tote. Só que o Tote é filho do Enki, é o Ningizida, ou Ningizida, não sei como é a pronúncia. Aí você fala, caramba, você vê a Grande Fraternidade Branca, depois que o cara conversou com Saint-Germain, ele fundou o movimento IAM. Aí o Ningizida, que é o Tote, o Hermes Trismegisto, deixa esse legado do Kybalion, que é atemporal. Você vê os esquemas de física quântica, o que a ciência está evoluindo hoje, você faz uma comparação com o hinduísmo, com o budismo, você fala, meu, os caras estão pegando os ensinamentos e estão testando para ver se é verdade, só não estão dando crédito. Porque você vê que são as mesmas coisas com nomes diferentes. E daí você fala assim, meu, como que um cara meditando sabia disso? Pô, poderia acontecer. Mas você vê que já vem tecnologia e informação desses seres. Muito antes já deixaram um legado de tecnologia, conhecimento e sabedoria pra gente, que foi perdido e aí foi se redescobrindo. Todo mundo ia beber no conhecimento do Egito Antigo. Pitágoras desenvolveu a matemática. Se você for ver na história, ia pro Egito também. E o Egito pegou o conhecimento que veio de onde? Da Suméria. Não é nem que o Egito é uma coisa, a Suméria é outra. Tinha um povo de lá, só que os deuses tinham outros nomes. Por exemplo, na Suméria, no panteão sumério, o deus Enki era né? Enki. E no Egito ele era conhecido como Ptah. Aí cada um tem um epíteto diferente, dependendo da região. Mas voltemos a ele em um outro momento. E vamos ver de onde essa prática se originou. Quando voltamos e examinamos o Egito Antigo, nunca foi chamado de Egito. Isso era dos gregos, que o chamavam de Aegyptus. O verdadeiro nome do Egito era Kem, ou Kemet, que significa Terra Negra, e refere-se aos seus solos escuros e rico em minerais. Uma vez por ano, no início de julho, quando a estrela Sírius aparecia brilhante no céu, o Nilo inundaria Ábidos, com um solo material preto e rico em minerais, que foi coletado e processado para extração na parte de trás do Osiraion, que recebeu o nome de um dos deuses progenitores do Egito,
chamado Osíris, que na verdade era um gigante com uma cabeça alongada. E ele tem o nome de Sírius, como o Cyrus ou o Sirius. Na parte de trás de Ábidos, no Osirion, onde esses materiais flutuariam e seriam processados do Nilo, as paredes estão cobertas com padrões de flores da vida, como na vida eterna, perfeitamente gravadas nas paredes como se tivessem sido feitos com laser. Bom, esse líquido escuro que eles dizem refinar de minérios no fundo do Osirion é o que eu me referi no vídeo anterior de Teotihuacan, que encontraram em 2003 um rio de mercúrio, que era para simular o céu e as estrelas, mas que provavelmente é para fazer essa extração do MFKZT, Moficutz, o Maná, o pão da vida, como está sendo chamado nesse vídeo. Os alquímicos sacerdotes do Egito então extraíam este material negro através de um segredo alquímico, transformando em um pó branco de ouro, criando esses bolos chamados de MFKZT, maná, ou como a Bíblia grega da Septuaginta chama, o pão da presença. Quando consumido, esse material se torna bioelétrico, aprimorando a capacidade mental do corpo, a saúde física e os campos de energia ao longo do tempo, causando regeneração física quando combinado com práticas espirituais. Ao visitar esses templos ao longo dos anos com o egiptólogo Muhammad Ibrahim, eu lhe contava sobre o MFKZT e as lendas do ouro branco, e ele nunca dava atenção até 2019. No Templo de Ábidos, descobrimos as inscrições nas paredes para os iniciados escolhidos, precisando comer esses bolos brancos para passar por uma porta falsa para os Nethers, ou aos deuses imortais. Muhammad ficou chocado ao descobrir a verdade sobre o que eles revelam. Esses tipos de entradas não são incomuns em certos templos, mas, neste lugar em particular, há 7 santos dos santos, que dizem que são portais estelares do lado de fora dessas portas. E foi sugerido que esta substância estranha parece ser a chave ou a atualização de DNA para poder acessá-los. Na mesma viagem, fui acompanhado pelo advogado e pesquisador britânico J.P. Hagway, que também é um talentoso clarividente. Enquanto caminhávamos ao redor do templo de Ábidos, ele foi subitamente dominado por uma visão de sacerdotes egípcios em longos mantos brancos e chapéus que estavam cozinhando esses materiais a altas temperaturas, em uma sala de preparação na parte de trás do complexo. Isso nos levou a uma sala estreita e longa, onde podíamos ver o resíduo escuro, onde um orifício da chaminé no telhado, indicado pelas instruções correspondentes nos hieróglifos, em torno da libertação, que era aqui que a classe sacerdotal estava preparando e administrando esses materiais sagrados para dar aos iniciados dignos. Essas impressões condizem com as descobertas feitas por Sir William Flinders, que em 1904 se aventurou no Sinai com a British Royal Society em busca da Montanha de Moisés, também conhecida hoje como Serabit el-Qadim. Foi lá que ele descobriu um templo secreto da caverna dedicado à deusa Hathor, que tinha essas câmaras hermeticamente seladas, cheias de um pó branco. Aqui encontramos as instruções ou hieróglifos nos relevos que vemos nas paredes para tomar ritualisticamente esse estranho material alquímico, que eles provavelmente estavam extraindo da água do Mar Morto. Encontramos nas paredes uma lista de todas as linhagens reais da 4ª até a 19ª dinastia, que provavelmente estavam consumindo isso quando visitaram o templo. Curiosamente, quando você examina a história de Moisés em Êxodo 32 da Bíblia, que aconteceu neste exato lugar, somos informados de que Moisés desce do monte depois de receber os editais dos Decálogos, assim os 10 mandamentos, do dedo de fogo de Deus.
e ele vê que os israelitas criaram um bezerro de ouro para adorar com os despojos do Egito. Nesse ponto, Moisés fica furioso. Ele ordena que eles destruam, queimem, moam até virar pó e consumam. Isso era, obviamente, algum tipo de processo de purificação de seus corpos. Essa passagem não é apenas muito estranha, pois o ouro normalmente não queima e se transforma em pó, ele arde e derrete. Mas você também deve se lembrar que Flinders Petrie descobriu que este era um templo secreto dedicado à deusa Hathor, que também tinha as orelhas de bezerro. Por chegar em nossas mãos uma Bíblia resumida e editada, tem muita confusão que se estendeu daqueles tempos até os dias de hoje. Por exemplo, essa história das imagens, né? Porque tem até uma encrenca aí da igreja evangélica dos crentes com a católica. Por a católica ter imagens e os seguidores terem também imagens em casa, e os evangélicos não toleram isso, né? Porque falam que é adoração, né? A santos e tudo mais. Se você for ver no tempo que teve essa revolta aí do Moisés com o bezerro de ouro, é porque tinha muita competição por território. Cada parte do planeta foi atribuída a um deus, porque tinha um esquema de monarquia no planeta Nibiru, deve ter até hoje, e o Marduk causou muita confusão nessa época, dominando regiões e pegando tipo seguidores para ele, né? Então tinha essa encrenca, eu te dou proteção e sabedoria, mas você não vai adorar outros deuses, mas não se referindo ao Deus da criação, e sim aos Elohim, aos Anunnaki, ao Deus de cada região. Tem muita encrenca ligada até a constelações, como foi criada esse esquema de astrologia, que hoje já virou outra coisa, que o Marduk tentou até enganar o povo que era a era dele, era o tempo dele reinar. Por isso que foi criado vários computadores, né, de pedra, tipo Stonehenge, para ensinar a população a saber em que era que a gente estava. Se você for pegar um programa e ver como que era há 12 mil anos atrás, você vai ver que era a constelação de Leão. E você vai ver que a esfinge é o quê? É um leão. Era tipo uma homenagem no tempo do Ningizida, que foi o arquiteto das pirâmides. E a pirâmide tinha o rosto dele. E o Marduk, depois de um tempo, foi lá e arrebentou com tudo e mandou colocar o rosto dele no lugar. Podemos apenas especular que a alquimia deve ter se originado na Atlântida e foi depositada para a Índia e norte da África, através dos mistérios egípcios. Ele permaneceu lá por milhares de anos, até que os árabes o trouxeram para a Europa com alquimia, onde seu segredo permaneceu preservado por séculos. Isso nos leva a outras figuras importantes que possuem o elixir da vida, como o toxicologista alquimista suíço-alemão Paracelsus. Diz-se que ele espalhou um pouco dessa substância em pó branco quando as pessoas estavam doentes, e eles seriam milagrosamente curados de todas as suas doenças. Essa substância foi chamada de pedra filosofal pelo alquimista francês do século XV, Nicolas Flamel. Um dos lugares onde temos maiores pistas sobre alquimia vem de uma das minhas cidades esotéricas favoritas e mais bonitas da Europa, que é Praga, na República Tcheca. Notavelmente foi o lar do governante do século XVII, Rudolf II, um membro excêntrico da família Habsburg, que é obcecado por estranhos grimórios, relógios, arte, matemática e coleta de espécimes botânicos raros de todo o mundo. Ele também era obcecado por alquimia e acreditava que a magia poderia afastar os invasores do Império Otomano. Então, ele convidou todos os famosos alquimistas mágicos de sua época para lá, fazendo de Praga um paraíso esotérico. Até hoje você pode visitar museus de alquimia lá, entrar em passagens subterrâneas que eram usadas pelos alquimistas, caminhar pela Golden Lane
e ver a Powder Tower, onde ocultistas famosos como John Dee, Edward Kelly eram conhecidos por frequentarem. Curiosamente, quando eu olhei para a coleção de arte privada de Rudolf II no Museu de Praga Castle, encontramos muitas peças esotéricas, eróticas e alquímicas. Mas, notavelmente, quando eu estava lá, observei que ele tinha uma pintura de maná, ouro branco, revelando que ele tinha um grande interesse pela pedra filosofal. O alquimista sabe que a primeira metade de sua vida deve ser gasta trabalhando na extensão da vida, coletando prana dos elementos, incluindo um oculto na natureza, conhecido por dar um tremendo impulso à sua força vital. Esses elementos incluem ar, vento, fogo e água, que na física são como os 4 estados da matéria: sólidos, líquidos, gases e plasma. A primeira parte de sua vida envolve estender sua vida, e a segunda parte está envolvida na criação da pedra, o que provavelmente não acontece antes dos 120 anos de idade. A razão pela qual alguém quer prolongar sua vida é dar-lhes tempo suficiente para aperfeiçoar a pedra. Às vezes isso pode levar muitos anos, às vezes décadas. Se você descobrir o segredo da pedra filosofal aos 70 anos de idade, pode ser tarde demais para cultivar a matéria-prima necessária para a pedra, e é por isso que a extensão da vida se torna tão primordial em sua busca. No caso de William Reich, que depois de anos trabalhando com orgone, que é uma forma de plasma, Reich descobriu que estava brilhando em azul como os relatos de pessoas vendo imortais. Mas podemos colher algumas pistas sobre esse processo do alquimista francês Fulcanelli, que disse em 1937: o vital não é a transmutação dos metais, mas a do próprio experimentador. É um segredo antigo que algumas pessoas redescobrem a cada século. Infelizmente, apenas um punhado é bem-sucedido. Em outras palavras, outra maneira de ver isso é que a pedra filosofal é realmente sua alma e que você está se regenerando de dentro para fora, com um corpo ascendido que é semelhante ao que os fiéis chamam de corpo da ressurreição e os budistas chamam de corpo do arco-íris. Isso nos traz de volta a história do rei sacerdotal Thutmose III do Egito. Quando você visita o templo de Karnak no Egito, onde Thutmose III ficava nos fundos, encontramos glifos nas paredes que catalogam o inventário de seu tesouro, que estranhamente dá conta de bolos brancos ou um tipo de pão feito de ouro, listado ao lado de outros tipos de ouro, prata e joias preciosas de sua coleção. Talvez um dia no futuro descobriremos um composto na natureza que aumentará nossa longevidade e funcionalidade corporal. A realidade é que os antigos sabiam como fazer isso e ensinavam que poderíamos viver muito mais tempo do que se pensava, se apenas o desejarmos e o estudarmos. A imortalidade não é apenas uma arte perdida. Na verdade, me disseram que existem mestres vivendo entre nós agora que continuam a instruir a humanidade nos bastidores. Dito de forma simples, é uma lei universal que tal conhecimento imortal deve ser conquistado e nunca dado. Sempre que alguém percebe a verdade de uma existência imortal, que a imortalidade não é apenas da alma, mas também do corpo físico, e como é uma escolha que podemos aspirar a evoluir, esses imortais sairão do esconderijo e revelarão seus segredos para nós, de uma vez por todas. Obrigado por assistir e até a próxima.